Meu nome é Jean Silva, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, eu tenho Stargardt e ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual e você está no canal Diário de um Começo, o canal que compartilha memórias e que conta uma nova história. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade à série Amigo Desconhecido, uma homenagem ao pai da minha amiga Helenice Vasconcelos, criadora da Lei da Bengala Verde em Valência, Rio de Janeiro. Antônio Gomes da Silva nasceu no dia 2 de maio de 1930, na cidade de Propriá, Sergipe. Ele ficou órfão com 1 ano de idade. A mãe dele ficou viúva com apenas 18 anos e ela nunca mais se casou ou teve um outro relacionamento. Ela passou a vida a se dedicar ao filho. Num poema que Antônio escreveu para a mãe, chamado Recordações de Minha Mãe, ele diz num trecho: "O tempo passou e eu fui crescendo, e aprendendo com ela a sonhar. Seus sonhos eram todos para seu filho único que ela soube amar. Ele passou os seus primeiros anos da infância em Propriá, até se mudar para o Rio de Janeiro, juntamente com a mãe e com as tias. E eles foram morar num lugar muito simples, muito pobre, em São Cristóvão. A situação era tão difícil financeiramente que a mãe de Antônio ela não tinha condições nem para comprar brinquedos para ele. Mas ele não deixou se abater com essa situação. Ele mesmo fazia os seus brinquedos com madeira que ele achava por aí. A mãe de Antônio trabalhava numa fábrica de biscoito juntamente com as irmãs e depois de algum tempo ela ajuntou um dinheiro e conseguiu comprar uma casa no bairro de Bom Sucesso. Antônio, além de estudar, depois que ele saía da escola, ele sempre procurava um serviço, um trabalhinho para ganhar um dinheiro e ajudar na casa. Um detalhe muito importante na biografia de Antônio é que a mãe dele fazia parte de uma família com 5 irmãos, e desses 5 irmãos, 3 ficaram cegos por causa da retinose. E entre esses 3 estava a mãe de Antônio. A mãe de Antônio ficou cega por causa da retinose e ela passou a retinose para o Antônio. E na adolescência do Antônio, aconteceu um fato muito importante que marcou a vida dele para sempre. E nós vamos descobrir esse fato no próximo episódio. Eu gostaria de comentar 2 coisas no episódio de hoje. A primeira é que é fundamental que os pais tenham condições financeiras para suprir as necessidades básicas dos filhos. É muito importante que a criança nasça no lar onde que ela não tenha que se preocupar em ajudar financeiramente os pais. Porém, isso que aconteceu na infância de Antônio, dele ter que ajudar desde muito novo a mãe, da mãe não ter dinheiro para comprar os brinquedos para Antônio e ele ter que fazer os próprios brinquedos, isso não foi traumático para a vida dele, não. Essa situação ela contribuiu para o bem. De alguma forma, isso forjou o caráter do Antônio. Nós vamos ver ao longo da biografia que ele se tornou um homem muito batalhador, muito trabalhador, muito honesto. Ele morreu com 89 anos e até os seus 84 anos, mesmo cego, ele trabalhava dando aula em seminários. Então essa questão da pobreza, da dificuldade financeira, dele ter que trabalhar desde pequeno, embora isso não seja indicado para nenhuma criança, mas isso não foi traumático para ele, contribuiu para o bem. E um outro detalhe que eu queria comentar é que eu já falei que eu vejo muita semelhança entre a vida do Antônio e a minha vida. Ele ficou órfão com 1 ano de idade e o meu avô materno, ele se chamava Antônio. E ele também morreu quando eu tinha 1 ano de idade. E a minha mãe, a minha avó, o meu tio, eles sempre falam para mim que o meu avô me amava como se eu fosse filho dele. Ele cuidava de mim, me levava para passear, tomava conta de mim enquanto a minha mãe trabalhava, comprava as coisas para mim como se eu fosse filho dele. E eu perdi ele com 1 ano de idade, da mesma forma que o Antônio perdeu o pai. Da mesma forma que o Antônio perdeu alguém que ele não tem lembranças, não teve lembranças, né? Com 1 ano de idade não dá para lembrar do pai. Eu perdi o meu avô e não tenho lembranças dele, dessa pessoa que tanto me amou. E o meu avô também se chamava Antônio.
Eu vou deixar aí no final do vídeo mais um poema do Antônio. Diário de um Começo, compartilhando memórias e contando uma nova história. Agora eu vou recitar um trecho de um lindo poema chamado Recordações de Minha Mãe, dedicado a Laura Leopoldina da Silva Gomes, 89 anos de vida e 61 de longa renúncia. Felizes os que morrem no Senhor, pois descansam do seu trabalho e suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Lá na cidade de Aracaju, eu me relembro. Eu era um menino, numa rua chamada São Quirino. Minha mãe a chamar-me para rezar, todas as tardes, ao tocar o sino. Minha mãe a chamar-me para a oração. Ela era jovem, mas sempre rezava junto comigo. Ajoelhávamos para unir, um com o outro, o coração. São tantas as lembranças das tuas orações, ó minha mãe, são tantas as recordações. As simples orações que o Senhor respondia, pois me disseram que estava linda. Eu senti muito, minha mãe, pois não pude ver teu rosto, enfeitada com todas aquelas flores, flores que eu não te dei durante a vida, nem foi eu quem as pôs no caixão. Quisera eu, minha mãe, ainda hoje, ouvir a tua voz tranquila, repetindo comigo à tardinha: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso agora digo: mãe, você partiu, mas nos encontraremos. Até breve. Poema de Antônio Gomes da Silva, escrito no dia 4 de outubro de 2001. Voz: Jean Silva.